Amigos e irmãos, eu gostaria de falar sobre o Natal, o verdadeiro significado do Natal e do nascimento de Jesus. Conforme Mateus 2:1 está escrito: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todo o chefe dos sacerdotes do povo e o mestre da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou que com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei seguir os seus caminhos, os magos. Irmãos, o nascimento de Jesus, do Natal, significa já uma eternidade. Esse nascimento já estava antes da criação do mundo, porque tudo que foi por ele criado e todas as coisas que não existiam, nada do que existe foi feito sem ele, sem Jesus. Foi uma promessa de Deus lá no Éden, ao dizer que da semente da mulher ele seria o único ser humano, o Jesus, e antes os homens eram nascidos e semente dos homens, pois foi a obra do Espírito Santo, foi operada numa virgem, a mulher, a Maria escolhida. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente, os profetas, a história de Israel, tudo era para o nascimento de Jesus. Deus desceria à terra para ser o verbo e se faria carne, e o rei se faria homem. Deus chama a nação de Israel, do povo de Judá, para que ele nascesse o Messias. Ele nasceu de uma virgem, como eu disse, os magos foram ver ele. Ele veio para mostrar Deus e revelar o Pai. Antes mesmo de nascer Jesus, um anjo foi mandado por Deus para Zacarias, do sacerdote, e avisou para ele mesmo que ele queria ter o sonho de ter um filho, e que Isabel teria um filho, já mesmo ela sendo estéril. E aconteceu que ela ficou grávida. Depois de 6 meses, Maria foi visitar Isabel, e quando foi visitar Isabel, Isabel teve o ventre dela, a criança moveu dentro dela, João Batista, e ela disse: bem-aventurada será tu, Maria. Por quê? Porque Maria daria ao filho de Deus, seria concebida pelo Espírito Santo para ter o Filho de Deus, o Salvador do nosso mundo, o Messias. O anjo falou com José e disse para ele que ela estaria grávida, e confortou ele e convenceu ele a aceitar, porque era pecado se a mulher fosse grávida antes de ter casado ou ter concebido um filho antes de casar naquele período. Seria até morta apedrejada. Mas, por acaso, os romanos fizeram um decreto para fazer o recenseamento de todo o povo de Israel, e José foi obrigado a ir a Belém, onde ele tinha nascido. E ele levou Maria, que ninguém sabe por que razões levar Maria, se era ele que deveria viajar. Mas isso tudo estava nos planos de Deus. Por quê? Porque Jesus nasceu numa estrebaria, chegou lá, não tinha lugar de tanta gente que estava voltando a Belém. Então, Jesus nasceu e o anjo apareceu aos pastores dizendo: não temeis, porque nasceu em Belém o Cristo, o Salvador, o Messias, para cumprir as profecias de Miqueias 5:2. O Natal e o nascimento de Jesus, amigos, devemos comemorar quando verdadeiramente nascemos para Jesus e aceitamos que ele é Filho de Deus, que ele veio em carne nessa terra para salvar e perdoar o povo. Somente uma pessoa que está viva se comemora o aniversário. E Jesus está sendo comemorado há 2000 anos esse aniversário.
pois Jesus é o único que nasceu, morreu e ressuscitou. Você não comemora aniversário de mortos e nem sabe a data de que os mortos morreram, mas Jesus é o nascimento dele que se comemora nesse Natal. Mesmo que eu não esteja aqui para discutir a questão do que o nascimento de Jesus não foi em dezembro, mas isso é para um outro vídeo que eu farei, mas o importante é comemorar o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio. Os magos visitaram Jesus, não foi na estrebaria, foi 2 anos de idade ele tinha. Ele tinha 2 anos quando os magos foram, mais ou menos, porque eles levaram todo esse período do percurso acompanhando a estrela. Então, por isso que os magos, quando foram lá, adoraram a Jesus, não adoraram a Maria, não adoraram a José, nem nada, se prostraram, levaram ouro, incenso e mirra. Você deve ter um encontro com Jesus, ter uma nova vida. Tua família, todos, devem pensar nesse momento que Deus mandou seu Filho para salvar o mundo. Por isso que nós temos que refletir sobre esse ponto de vista. É Ele que nos conforta, é Ele que nos ajuda. E não pelo Papai Noel, que foi inventado pelo consumismo e pelo capitalismo. Os anjos que avisaram os magos disseram: não volte para Jerusalém para falar com Herodes, porque Herodes iria os matar depois de saber as informações. Tanto que depois o anjo Gabriel avisou a José: sai daqui e foge para o Egito, porque Herodes mandará matar todas as crianças. E aconteceu essa morte dos inocentes, de todas as crianças de menos de 2 anos. E também se cumpriu a profecia que dizia que se ouviria os prantos das mães chorando pelas crianças, como aconteceu com Raquel e outras. Nós visitamos a igreja, o local onde foi a morte dos inocentes. Nós visitamos lá em Belém o local onde Maria daria amamentado ao seu filho Jesus. Nós visitamos o local onde ele é nascido, onde os pastores, é o campo dos pastores, onde teriam visitado o anjo e falado com eles. Então, isso é muito importante. Eu vou colocar uns álbuns no futuro na minha página sobre esses locais de Israel, de Belém, de Nazaré e de Jerusalém. Você acompanhe lá, verá álbuns de fotos feitas nossas e vídeos feitos sobre Israel, sobre a história da Bíblia, a história que Deus usou Jesus para viver naquela terra. Então acompanhe no futuro no vídeo. Por isso, amigos, eu desejo a todos vocês um bom Natal e comemorem o nascimento de Jesus com suas famílias, em casas, com o coração de vocês, falando com Jesus, que é o Filho de Deus, que Ele veio para salvar a você, a eu, a todos nós que acreditarem que Ele é Filho de Deus e veio em carne. Veio em carne, nasceu, morreu e ressuscitou depois. Foi crucificado lá em Jerusalém. Mas Jesus está aqui ao meu lado e ao teu lado. Por isso eu desejo a todos vocês um bom Natal e um bom Ano Novo também. Aguardem as fotos e os vídeos que eu colocarei nos meus álbuns nas páginas. E Deus os abençoe. Amém? Abraços de Dirceu Antunes, de Brighton, na Inglaterra.